A vida é cheia de desafios. Todo mundo passa por momentos difíceis, problemas no trabalho, brigas em família, doenças, contas para pagar ou até mesmo aquela sensação de que tudo está dando errado. Às vezes, parece que não temos forças para seguir em frente. Mas e se existisse uma maneira de enfrentar esses problemas com uma esperança que vai além do que nossos olhos veem? É sobre isso que o pastor Antônio Júnior fala quando ensina a enfrentar desafios com esperança sobrenatural. Esse tema não é sobre ter uma vida sem problemas, porque isso não existe, mas sobre como encarar as lutas com uma confiança que vem de Deus, uma esperança que não depende das circunstâncias, mas de algo maior. Vamos entender como isso funciona na prática com exemplos do dia a dia. O que é esperança sobrenatural? Esperança sobrenatural não é aquele "vamos ver no que vai dar" ou "tomara que dê certo". Não é um desejo fraco, como quando torcemos para o time ganhar, mas não temos certeza. É uma certeza que vem de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Imagine que você está desempregado há meses. As contas estão se acumulando, e a cada entrevista de emprego, você recebe um não. A esperança comum diria: talvez um dia eu consiga algo. Já a esperança sobrenatural fala: Deus tem um plano para mim. Mesmo que eu não veja agora, Ele vai abrir uma porta. Não é ilusão, é confiança em quem pode fazer o impossível. Outro exemplo, uma mãe que descobre que seu filho tem uma doença grave. A medicina diz que as chances são pequenas, mas ela ora e acredita que Deus pode mudar essa história. Não é negar a realidade, mas confiar que Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Essa esperança não tira a dor ou o problema imediatamente, mas dá força para passar por ele sem desistir. 2. Porque a esperança comum não é suficiente. Todo mundo já ouviu frases como: isso vai passar, amanhã é outro dia. Você é forte, vai conseguir. Essas palavras até ajudam por um tempo, mas quando a luta é muito grande, a esperança comum se esgota. Por quê? Ela depende de nós. Se a gente está fraco, ela some. Ela depende das circunstâncias. Se o problema piora, a esperança diminui. Ela não dá respostas, só diz para aguentar, mas não mostra um caminho. Já a esperança sobrenatural não depende de como a gente se sente ou do tamanho do problema. Ela vem de Deus que não muda. Mesmo quando tudo dá errado, ela permanece. Exemplo prático. 2 homens perdem o emprego no mesmo dia. Um fica desesperado, acha que nunca mais vai arrumar nada e cai em depressão. O outro ora, busca a Deus e diz: Senhor, eu confio em Ti. Mostra o Teu caminho. Ele não sabe como, mas tem paz no coração. A diferença não é a situação, os dois estão desempregados, mas a fonte da esperança. 3. Como ter essa esperança sobrenatural? Não é algo que a gente inventa ou força. É uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos. O pastor Antônio Júnior ensina que isso acontece quando a gente busca a Deus de verdade. Não é só ir à igreja ou rezar rápido antes de dormir. É conversar com Deus como um amigo, contar os medos, as dúvidas e ouvir sua voz, através da Bíblia, da oração, de mensagens que falam ao coração. Exemplo: você está com medo de uma cirurgia. Em vez de só ficar ansioso, você abre a Bíblia e lê: não temas, porque eu sou contigo, Isaías 41:10. Aquela palavra entra no seu coração e você sente uma paz que não faz sentido na lógica. B. A gente lembra das vezes que Deus já agiu. Quando a gente esquece o que Deus já fez, fica fácil duvidar. Mas quando a gente lista as vitórias passadas, a fé cresce. Exemplo prático. Faça uma lista. Aquele dinheiro que apareceu no último minuto quando você não tinha mais nada. 2. A doença que os médicos disseram que não tinha cura, mas você sarou. 3. A pessoa que te magoou, mas Deus consertou o relacionamento. Quando você olha para trás, veja as digitais de Deus na sua vida. Isso fortalece a esperança para o futuro. C. A gente escolhe acreditar mesmo sem ver. A esperança sobrenatural não é ver para crer, mas crer para ver. É como plantar uma semente. Você enterra ela na terra, não vê nada no começo, mas confia que vai nascer uma planta. Exemplo do cotidiano. Você ora por um filho que está nas drogas. Não vê mudança ainda, mas continua crendo que Deus está trabalhando, mesmo que demore. Um dia ele chega em casa e diz: Pai, eu quero mudar. Isso é esperança sobrenatural se tornando realidade. D. A gente se cerca de pessoas que também têm essa esperança. Quem você anda influencia o que você acredita. Se você só ouve pessoas pessimistas, sua fé enfraquece. Mas se você convive com quem também confia em Deus, a sua esperança cresce. Exemplo: você está desanimado com o casamento. Seus amigos falam: separa logo, não tem jeito. Mas você procura um casal que superou crises e diz: nós oramos e Deus restaurou.
Isso muda sua perspectiva. 4. O que não é esperança sobrenatural? Às vezes, a gente confunde esperança sobrenatural com outras coisas. Vamos esclarecer. Não é fingir que tudo está bem. Você pode chorar, sentir dor, mas ainda assim confiar em Deus. Não é preguiça espiritual. Não é só dizer Deus vai resolver e não fazer nada. A gente ora e age. Exemplo, ora por um emprego, mas também envia currículos. Não é garantia de que tudo vai ser como a gente quer. Às vezes, Deus muda a situação. Outras vezes, Ele muda a gente para passar pela situação. Exemplo, uma doença não sara, mas a pessoa encontra paz e propósito nela. Não é só para supercrentes, qualquer pessoa pode ter essa esperança, basta abrir o coração para Deus. 5. Exemplos reais de esperança sobrenatural. Vamos ver como isso funciona em situações comuns. Há desemprego. Esperança comum. Vou mandar mais currículos, torcer para dar certo. Esperança sobrenatural. Deus, eu confio que tu tens um trabalho para mim. Mostra o caminho. Enquanto isso, vou fazer a minha parte. Resultado: a pessoa não fica paralisada pelo medo. Ela ora, se qualifica e quando menos espera, surge uma oportunidade que nem estava nos planos. B. Doença na família. Esperança comum. Vamos fazer todos os exames e torcer pelo melhor. Esperança sobrenatural. Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. Dá força para nós e, se for da Tua vontade, restaura a saúde. Resultado: mesmo que a cura não venha como esperado, a família encontra paz e união que não teria de outra forma. C. Solidão. Esperança comum. Um dia eu vou encontrar alguém. Esperança sobrenatural. Deus, enquanto espero, me ensina a ser feliz contigo. Se for para ter um companheiro, que seja da tua vontade. Resultado: a pessoa não fica desesperada, correndo atrás de qualquer relacionamento. Ela aprende a confiar no tempo de Deus e, quando menos espera, Ele traz a pessoa certa. 6. Como manter essa esperança quando tudo parece ruim? Até aqui pode parecer fácil, mas a gente sabe que na prática as crises doem. Como não desistir? Fale com Deus sobre suas dúvidas. Não tenha vergonha de dizer: Deus, eu não estou conseguindo acreditar. Ajuda a minha falta de fé. Ele entende. Exemplo bíblico. Um pai levou o filho doente a Jesus e disse: Creio, ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9:24. Jesus não o julgou, ele atuou. B. Pequenos passos de fé. Não é preciso ter uma fé gigante de uma vez. Comece com coisas pequenas. Hoje vou confiar que Deus vai me dar força para passar por este dia. Vou orar por 5 minutos, mesmo sem vontade. Exemplo: você está com medo de uma prova. Em vez de só estudar preocupado, ora: Senhor, me ajuda a lembrar do que eu estudei. Pode parecer simples, mas é um exercício de confiança. C. Louve antes da vitória. Isso pode parecer estranho, mas adorar a Deus no meio da luta muda nossa perspectiva. Não é fingir alegria, mas reconhecer que Ele é bom, mesmo quando a gente não entende. Exemplo prático: você está com um problema financeiro. Em vez de só reclamar, coloca uma música de adoração e diz: Senhor, mesmo nesta dificuldade, eu confio em Ti. Isso quebra o desespero. 7. O que a Bíblia diz sobre isso? O pastor Antônio Júnior sempre destaca que a esperança sobrenatural não é uma ideia humana, é bíblica. Vamos ver alguns versículos que falam disso. Porque eu, o Senhor, te seguro pela mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Isaías 41:13. Deus não promete tirar todos os problemas, mas segurar nossa mão no meio deles. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Quando a gente se sente fraco, é aí que a força de Deus aparece. Esperando em Deus, tornai a animar-vos, porque ainda hei de louvar a Deus, a minha salvação. Salmo 42:5. Mesmo na tristeza, o salmista escolhe esperar em Deus. Jesus olhou para eles e disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10:27. Nossa esperança não está no que nós podemos fazer, mas no que Deus pode fazer. 8. Histórias que inspiram. Vou contar 2 histórias reais com nomes trocados que mostram como a esperança sobrenatural muda tudo. História 1. O milagre no deserto. João era um homem que perdeu tudo: emprego, casa, e a esposa o deixou. Ele morava de favor na casa de um amigo e não via saída. Um dia, em uma igreja, ouviu uma pregação sobre esperança sobrenatural. Decidiu confiar em Deus, mesmo sem entender. Começou a orar todos os dias: Senhor, eu não tenho nada, mas Tu és meu tudo. Um mês depois, recebeu uma ligação de um antigo chefe oferecendo um trabalho melhor do que o anterior. Hoje, ele diz: Deus não me tirou do deserto imediatamente, mas me ensinou a caminhar com Ele lá dentro.
História 2. A cura que os médicos não explicaram. Maria descobriu um tumor maligno. Os médicos deram poucas chances. Ela e sua família oraram, jejuaram e se agarraram à esperança sobrenatural. Não negaram a doença, mas confiaram que Deus era maior. Após meses de tratamento, os exames mostravam que o tumor havia desaparecido sem explicação médica. Os médicos disseram: isso não é comum. Mas Maria sabia, foi Deus. 9. E quando a resposta não vem como a gente quer? Aqui está um ponto importante. Esperança sobrenatural não é um cheque em branco para tudo dar certo do nosso jeito. Às vezes a gente ora, acredita, mas a situação não muda. O que fazer nessas horas? Confie que Deus sabe o que faz, talvez Ele esteja te protegendo de algo pior ou te preparando para algo melhor. Busque o que Deus quer te ensinar. Às vezes, o milagre não é mudar a situação, mas mudar a gente por dentro. Não desista de Deus. Mesmo que a resposta seja não, ou espere, Ele ainda é bom. Exemplo: um casal orou anos por um filho, mas não aconteceu. Em vez de se afastarem de Deus, eles abriram um lar para crianças órfãs. Hoje eles dizem: Deus não nos deu um filho, mas nos deu dezenas. 10. Passo a passo para praticar a esperança sobrenatural hoje. Se você quer começar a viver assim, aqui vai um guia simples. Comece o dia com Deus. Antes de pegar o celular, fale com Ele: Senhor, hoje eu confio em Ti. 2. Anote uma promessa bíblica. Escolha um versículo, como Filipenses 4:19, Deus suprirá todas as suas necessidades, e repita durante o dia. 3. Conte a alguém, fale para um amigo ou familiar: estou passando por isso, mas estou confiando em Deus. Isso fortalece sua fé. 4. Agradeça pelas pequenas coisas. Obrigado, Deus, pelo ar que eu respiro, pelo pão de hoje. Isso muda seu foco. 5. Não pare de orar. Mesmo que pareça que Deus não está ouvindo, continue falando com Ele. 6. Faça a sua parte. Se é um problema financeiro, corte gastos. Se é saúde, siga o tratamento. Fé sem ação não é fé. 7. Espere com paz. Não é esperar ansioso, mas descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle. 11. Perguntas frequentes e respostas simples. Mas e se eu não sentir nada? Esperança sobrenatural não é sobre sentimento, é sobre escolha. Você pode não sentir Deus perto, mas Ele está. Continue confiando. 2. Isso é só para quem é muito religioso? Não. É para qualquer pessoa que queira confiar em Deus, mesmo que seja a primeira vez. 3. E se a situação piorar? Mesmo que piore, Deus não muda. Ele pode te dar força para suportar ou mudar o rumo quando menos esperar. 4. Como saber se é esperança sobrenatural ou ilusão? Esperança sobrenatural não ignora a realidade, mas confia que Deus é maior do que ela. Ilusão é fingir que o problema não existe. 5. Posso ter esperança sobrenatural e ainda ficar triste? Sim. Tristeza não é falta de fé. Até Jesus chorou. João 11:35. O que importa é não deixar a tristeza te afastar de Deus. 12. Resumo final. O que levar para a vida? Vamos recapitular tudo de forma bem simples. Desafios vão vir, para todo mundo. Não dá para fugir. 2. Esperança comum falha porque depende de nós e das circunstâncias. 3. Esperança sobrenatural é diferente, vem de Deus, não dos nossos esforços. 4. Como ter? Buscando a Deus de verdade, orações, Bíblia. Lembrando do que Ele já fez na sua vida. Confiando mesmo sem ver. Andando com pessoas que também confiam nele. 5. Não é mágica. Às vezes a resposta demora ou vem de um jeito diferente. 6. O segredo é não desistir. Mesmo que tudo pareça ruim, Deus está no controle. Exemplo final para guardar no coração. Imagine que você está em um barco no meio de uma tempestade. As ondas são enormes e você tem medo de afundar. A esperança comum diria: talvez a tempestade passe. A esperança sobrenatural diz: mesmo que o barco balance, Jesus está aqui comigo. Ele acalma as águas ou me dá força para navegar. 13. Palavra final do pastor Antônio Júnior. O pastor Antônio Júnior costuma dizer: a esperança sobrenatural não tira a tempestade, mas te ensina a dançar na chuva. Isso significa que mesmo nos piores momentos, você pode ter paz e confiança em Deus. Ele também ensina que Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas uma vida com propósito nos problemas. Cada desafio pode ser uma oportunidade para crescer na fé, testemunhar o poder de Deus. Ajuda outras pessoas que passam pelo mesmo. 14. Convite para agir hoje. Se você está passando por um desafio agora, faça isso.
Pare um minuto e fale com Deus, Senhor, eu entrego este problema para ti. Não sei como vai ser, mas 15. Confie mesmo sem ver a saída. Muitas vezes queremos que Deus resolva tudo na hora e do jeito que a gente acha melhor. Mas a esperança sobrenatural é confiar mesmo quando a resposta demora ou vem de um jeito diferente. Imagine um agricultor que planta a semente. Ele não fica cavando a terra todo dia para ver se já nasceu. Ele confia que no tempo certo a colheita vai vir. Com Deus é assim, a gente faz a nossa parte, orar, agir com fé, não desistir, e deixa Ele cuidar do resto. O pastor Antônio Júnior sempre conta a história de um homem que perdeu o emprego e ficou desesperado. Ele orou, mas nada mudava. Até que um dia, um amigo o convidou para ajudar em um projeto voluntário. Lá, ele conheceu pessoas que o indicaram para um trabalho melhor do que o anterior. Deus não o tirou do desemprego no primeiro dia, mas usou aquele tempo para prepará-lo para algo maior. 16. A esperança que contagia. Quando você confia em Deus no meio da luta, as pessoas ao seu redor percebem. Sua atitude pode ser um farol para quem está afundando. Já viu aqueles postes de luz na neblina? Eles não tiram a escuridão, mas mostram o caminho. Assim é a esperança sobrenatural. Ela não elimina os problemas dos outros, mas aponta para Jesus, que é a solução. Uma mulher do grupo de oração do pastor Antônio Júnior descobriu um câncer. Em vez de se esconder, ela compartilhou sua jornada nas redes sociais, falando da paz que sentia mesmo com medo. Muitas pessoas, inclusive não cristãs, começaram a perguntar sobre sua fé. Algumas até aceitaram Jesus por causa do testemunho dela. 17. O que fazer quando a esperança parece sumir? Até os maiores heróis da Bíblia passaram por momentos de desânimo. O profeta Elias, depois de uma grande vitória, fugiu com medo e pediu para morrer. 1 Reis 19. Mas Deus não o abandonou. Ele o alimentou, deu descanso e falou com ele de maneira suave. Se você está assim hoje, não se julgue. É normal sentir cansaço. Busque apoio. Fale com alguém de confiança, um líder da igreja ou um amigo que ora por você. Lembre-se das vitórias passadas. Anote em um papel as vezes que Deus já te socorreu. Isso fortalece a fé. Faça algo pequeno. Às vezes a esperança volta quando a gente dá um passo, ajuda alguém, lê um versículo ou canta um louvor. 18. A promessa que nunca falha. Deus não promete que tudo será fácil, mas promete que nada será em vão. Cada lágrima, cada noite de oração, cada esforço tem um propósito. O pastor Antônio Júnior gosta de comparar a vida com uma tapeçaria. De baixo, a gente só vê os fios soltos, bagunçados e sem sentido. Mas Deus está tecendo do lado de cima, onde tudo faz parte de um desenho lindo. Um dia, você vai olhar para trás e entender, até aquilo que eu achei que ia me destruir, Deus usou para me fortalecer. 19. Sua vez de escolher. A esperança sobrenatural não é um sentimento que vem e vai. É uma decisão. Todos os dias você pode escolher olhar para o problema e afundar no medo. Olhar para Jesus e caminhar sobre as águas como Pedro. Hoje Deus está estendendo a mão para você, como fez com Pedro no mar. Ele não vai deixar você cair. Talvez você esteja tremendo, mas dê o primeiro passo. Fale em voz alta, Jesus, mesmo com medo, eu confio em ti. E lembre-se, a maior tempestade pode ser o lugar onde você vai ver o maior milagre. Quer aprofundar esse tema? Assista aos cultos do pastor Antônio Júnior no YouTube ou participe de um grupo de oração. Deus tem mais para te mostrar.